Boa noite. Boa noite. E, gente, como vocês estão? Tudo As redações já estão começando a ser, enfim, já está ficando tudo nos eixos de novo. As redações de vocês já voltaram a ser corrigidas. Rodrigo está voltando aos pouquinhos. Tassiana, que é a corretora da FUVEST da gente, está dando uma mão. Até eu estou corrigindo redação. E daqui para sábado, vocês estarão com suas redações simuladas. Isso aí, quem já faz comigo há um tempinho, sabe que nunca aconteceu isso daí de demorar, foi realmente porque foi tudo muito junto, os três corretores tiveram problema, eu também tive problema, tal, então, assim, posso garantir para vocês que até o final de semana vai estar tudo certo de novo, tá bom? Esperar a galera chegar. A gente tinha parado naquele tema dos labubus, não foi? Eu fiquei eu estou vendo aqui minhas anotações, eu fiquei de trazer o planejamento positivo. Eu acho que foi isso, né? Deixa eu olhar aqui. Foi. A gente fez o planejamento negativo e eu fiquei de trazer o positivo agora. Isso que a gente vai fazer. Deixa eu ver se já está gravando. Tá gravando. Eu vou começar, gente, para não ter que ir até mais tarde, em respeito a vocês que chegaram no horário, tá? Ó, viram que eu já estou sem o negócio, né? Eu já estou parecendo um ser humano normal e não mais um robô. Bota esse negócio no pescoço. Mas sigo com dores. Deixa eu botar aqui. Bom, achei que eu tinha terminado isso. Eu tinha feito um tema tão legal para hoje, mas vou terminar isso aqui. Recapitulando, gente. Isso aqui. Esse tema aqui é um tema que a gente chama de real ideal. O que seria um tema real ideal? É quando você começa a ler o tema e você percebe que ele tem um viés positivo, a urgência do consumo consciente. Aí você anda mais um pouquinho, você encontra um eixo negativo, um viés negativo. O texto social dominado por modismos visuais e objetos de uso emocional. Esse tema daqui, a gente chama de real ideal, exatamente porque o de um de vocês, mesmo ele estando nessa ordem, na minha cabeça, eu não estou dizendo que é o certo, tal, que é a lei, mas na minha cabeça, é mais fácil vocês apresentarem assim, eu acho que até didaticamente, para organizar a cabeça do leitor, de quem está acompanhando, é mais prático vocês mostrarem o problema, mostrarem, ó, a gente tem um problema. O contexto social está dominado por labubus, lafufus e morango do amor. Por sinal, que negócio horrível aquele morango do amor. Então, uma aluna mandou um morango do amor para mim. Horrível, horrível, horrível. Que coisa horrível aquele negócio. Um purgante, doce como queijo, caríssimo, um negócio pequenininho, R$ 20 na piscina de nicho. Meu marido até falou, pô, isso daí subiu muito porque esse negócio era tipo 10, R$ 11. Horrível, horrível. Eu não gostei. Se alguém gosta aí, nem de morango eu gosto, só de sorvete. Mas esse morango do amor, realmente. O Bob Goods até vai. O Bob Goods até vai porque é útil. Mas, gente, morango do amor, moranguinho, um negocinho pequenininho, todo grudento, que você come se melando todo. Quem é que quer dizer que aquilo ali é chique, que aquilo ali é bom, pelo amor de Deus? Eu realmente não gostei. Se tem alguém aqui que é fã daquela coisa, eu realmente não gostei nem um pouco daquilo. Então, ó, então primeiro a gente vai falar do problema. Essas perguntinhas, eu acho que eu já falei para vocês em várias aulas, e eu estou falando de novo, porque eu estou vendo que muita gente está errando. Essas perguntas aqui eu coloco, não é por acaso. Essas perguntas estão aqui porque, na hora que o corretor vai ver o texto de vocês, vai ver a argumentação, o corretor
normal, né? Porque a baiana também vai ver a performance. Mas os corretores vão procurar qual a origem do problema, por que esses modismos surgem, por que eles contaminam tantas pessoas, de onde vem isso daí? O corretor vai te perguntar. E ele vai querer ver também a materialização daquilo. Se vocês não trouxerem como se manifesta, que é a materialização, o texto de vocês vai ficar abstrato. Vai ficar aquele texto assim, que a gente lê, mas muitas vezes não consegue visualizar a situação, porque fica muito teórico. É igual a, tipo assim, eu vou dizer, sei lá, Débora, você é uma excelente corredora. Aí eu vou começar aqui a falar que Débora é corredora, não sei o quê, que ela corre bem, que ela tem uma passada ótima, que ela só usa os tênis hypados, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí o pessoal, gente, bro, como é que você sabe que Débora é corredora assim? Que ela tem essas coisas todas? Ah, não, isso daí é migué, não sei o quê, você não sabe nada disso. Aí eu vou, aqui as medalhas dela. Ela ganhou não sei quantas corridas. Isso é a manifestação. Isso é a concretização, é a comprovação do que você está falando. É a ratificação, corroboração, não colaboração do que vocês estão falando. Então, não esqueçam esse como se manifesta. Então, nesse caso aqui, seria contexto social dominado por modismos visuais e objetos de uso emocional. Esse primeiro parágrafo, que é um outro erro que vocês trazem, vocês vêm com a mentalidade Enem. Os modismos visuais e objetos de uso emocional impedem o consumo sustentável. Gente, consumo sustentável é do D2. Aqui é D1. A gente vai falar do contexto social, a gente vai falar dos labubus, a gente vai falar do morango do amor, a gente vai falar disso. A falta de consumo sustentável entra numa causa ou até numa manifestação. Claro que a gente vai ter que citar, mas o D1 não vai ser sobre consumo sustentável. A gente vai apresentar o problema. É só para, na hora da argumentação, vocês organizarem as ideias. Então, a gente vai falar que o consumo consciente a gente vai falar que esses objetos existem, que vieram como nas redes sociais, a partir de um marketing viral que transforma objetos comuns em desejos coletivos e tendências passageiras. E isso daí alimenta o consumo exacerbado. Aí, como se manifesta? Esse quadro é manifestado em objetos que viram símbolo de status e pertencimento. Exemplo, não adianta só, muita gente trouxe isso daqui, gente, tinha tanto exemplo no texto, mas algumas pessoas trouxeram que objetos que viram símbolo de status e pertencimento, não disse como os labubus, que são bonecos que não fazem nada, mas são caríssimos. O morango do amor, que foi promovido de sobremesa melecada para símbolo instagramável de momentos chiques. Enfim, e o Bob Good. Então, sempre preencha essas lacunas. Então, na hora que vocês trouxerem, esse grupo afetado aqui, ele pode aparecer em qualquer lugar do texto de vocês. Tem uns que eu nem coloco, porque é a sociedade toda. Mas nesse daqui, é especialmente os jovens. Porque esses objetinhos aí, esses objetinhos viraram símbolo de... Boa noite, Liz. Eles realmente viraram símbolo de pertencimento. Se você tem, você é aceito no grupo. Se você não tem, eles viraram um mecanismo de inclusão e de exclusão. Se você não tem, você está fora. Eu vi uma vez aqui no prédio os menininhos todos brincando. Gente, deu vontade de dar risada. Todos eles com o labubu na mão, brincando, tudo falsificado. Tudo brincando com os labubus, e tinha um escanteadinho, assim, de lado. O menino já tem uns 3 anos, porque não tinha um labubu. Então, se você não tem o labubu, você não está na moda. Os meninos falam assim mesmo, ele não é da moda. Ele não tem o labubu. Eu vi outro dia também uma foto do aniversário de aniversário de uma das minhas alunas. Ela pegou, mandou, estava a galera toda. Todas as meninas estavam iguais. Com a calça folgada, uma blusinha ou preta ou branca, a cor não variava, e todas com o mesmo tênis, aquele tênis, acho que é o Samba, da Adidas. Qual a consequência disso daí? A gente está vendo a gente está vendo, tipo, uma tendência a ser todo mundo igual. Eu tenho até esse tema na plataforma, que é o paradoxo da singularidade. A gente vive na globalização em que a gente tem que ser igual a todo mundo, mas e aí? Como é que a gente preserva a nossa autenticidade? E se eu não gostar de preto? Se eu não gostar de branco? Se eu não gostar de calça folgada? Eu vou estar de fora.
e você é a estranha, a esquisita. Então, o D1 é sobre isso daí. A gente tem que focar muito em que isso daí vai trazer para os jovens que têm, mesmo que não sirva para nada, isso daí vai trazer aceitação. A pessoa vai sentir. Eu tiro por meu filho, quando era pequenininho, lá no Anchetinha, que ele reclamou que tipo assim, mãe, não sei o que, tal, nem tô mais jogando futebol. Aí eu falei, gente, meu filho, porque no Anchetinha era pequenininho, era do Itaigara. Não tinha muita coisa para fazer lá. Então, ou jogava futebol, brincava de pique-pegue, e ele adorava. Só que ele começou a ficar escanteado, porque ele não tinha o Game Boy. Os meninos todos começaram a ir, ficava um grupinho de Game Boy. E ele começou a não ser chamado também para casa dos amigos. Quando eu dei um Game Boy para ele, minha Nossa Senhora, ele esperou até o aniversário dele, que era no segundo semestre. Eu falei, meu filho, eu só vou tirar no seu aniversário. Que era no segundo semestre, ele sofreu, e eu posso dizer, ele sofreu, realmente, porque não é que ele quisesse o Game Boy. Aí é que a gente liga, não é que aquela criança queira o Labubu. Aquela criança quer ser aceito naquele grupo e a chave para ele ser aceito é o Labubu. No caso do meu filho, a chave para voltar a andar com os amiguinhos dele, a ser chamado de novo para a casa dos meninos, era o quê? Era ter um Game Boy. E a gente fica nesse impasse, né? De ver o filho lá chorando, era nova. Se fosse hoje, não, meu filho, você vai ficar assim, adulto, burro velho. Mas naquela época, e hoje também, a gente vê que isso daí se repete. Quantas vezes a gente quer uma coisa só porque todo mundo tem? Mesmo que a gente não queira, mas é porque a gente, consciente ou inconscientemente, quer estar igual a todo mundo, quer fazer parte daquele grupo. Então, é feio mesmo, Lana, é horrível, na verdade, o Labubu. Eu vou dar o Labubu para cada um de vocês. Labubu não, que eu não tenho dinheiro. Vou dar o Lafufu no Mercado Livre para vocês levarem para a prova da sorte. Vai ser o objeto de apego emocional de vocês. De verdade. Eu vou mandar Nossa, eu vou mostrar para o meu colega do lado, ele vai ser assustado. É o quê? Novinho. Eu vou mostrar para o meu colega do lado na prova comigo, ele vai se assustar. Exatamente. Vocês botam na mochila para assustar todo mundo. Vai ser a marca dos meus alunos. Você vai levar É bom que já elimina a concorrência, né? Já elimina, exatamente. Não, e o Labubu vai ser o temperinho. Eu não falo aqui dos elementos que estão fora do negrito, que são os temperinhos, eles vão ser o temperinho da redação de vocês. Vocês vão olhar para eles, aí vocês vão, sei lá, vocês vão lembrar de mim, tal. Eu com aquele negócio no pescoço, parecendo um Labubu, vocês vão lembrar disso daí. E aí vocês... Eu tenho aqui, sabe o que eu tenho aqui? Um Sony Angels. Aqui, ó, mas é porque a cabeça dele tá pronta. Ó, minha filha que me deu. Cadê? Vocês sabem qual é o Sony Angels? Sonic Angels, né? Nem sei o nome disso daqui. É porque a cabecinha deles... É aquele anjinho que tem a bundinha que fica grudado. Né? Agora, para aquele negócio no celular, não dá. Minha filha tem um celular dali. Fica enorme, fica um negócio grandão no celular. Eu botei aqui na telinha do monitor. Ela comprou um kitzinho na Shopee, óbvio, com 3. E aí eu peguei e botei um aqui. Então, lembrando... O assunto do D1 não é consumo consciente. Não é para vocês dizerem que, nesse contexto social dominado por modismos visuais e objetos o consumo é inconsciente. Não é para trazer isso no tópico. O tópico frasal daqui é limpo. Eu vou botar com as mesmas palavras, mas óbvio que é para vocês performarem. O tópico seria isso aqui, ó. De fato... a sociedade está contaminada por modismos e objetos de apego emocional. Gente, é só isso, não é Enem que tem tal coisa causa tal coisa, como a gente aprende. É assim. Só que essa partezinha aqui, óbvio que a gente pode deixar ela mais performática, para isso que tem as frasezinhas de efeito lá embaixo. Contanto que a gente mantenha essa essência de dizer apenas que a sociedade está contaminada por esses bichinhos, certo? Aí daqui vem a argumentação. Eu vou pular rapidinho para até botei aqui, ó. De fato, vive-se a lógica dos objetos e modismos carregados de apelos visuais e emocionais. A esse respeito, repertório mais contextualização, eu botei isso aqui
não é que seja o modelo pronto, é porque tem muitos de vocês que têm muita dificuldade para poder organizar as ideias. Vocês têm muitas ideias, mas na hora de organizar, de botar no papel, vocês têm dificuldade. Ah, meu Deus, o que é que eu boto agora? E vocês só saem escrevendo. E misturam tudo. Então, por isso que eu coloquei isso aqui. Aqui é quem gosta de trazer o repertório depois do tópico frasal, e aqui é para quem gosta de puxar a argumentação e trazer o repertório depois, que eu acho até que fica um pouquinho menor o texto, pode ficar melhor para quem tem tendência a escrever muito. E dá para trazer, tem espaço para trazer? Tem. Agora, façam letra pequena, né? Porque se vocês fizerem a letra pequena, vocês vão argumentar mais, vão performar mais, trazer mais palavras. Então, isso daí é condição sine qua non para vocês fazerem isso daí. Só ajeita aqui para o pescoço só dele, só puxar a mesa. E para outro ângulo. Aqui. Pronto. Eu vou ficar mudando de posição o tempo todo. Se alguém a galera me perguntou de onde era meu microfone. A marca é Fifine. É o microfone de podcast. É muito bom para quem dá aula, né? Para quem assiste, nem tanto, porque vocês não falam, mas para quem dá aula, é muito bom. Eu não me lembro quem foi que falou comigo, mas se tiver aqui, é Fifine, a marca dele. Bom, eu vou para o planejamento do D2, porque o D2 é onde vocês erram, e erram muito. Vou mostrar aqui a redação de uma pessoa que corrigi com ela hoje. E ela tomou um esporro por causa disso. Gente, o D2 não é proposta de intervenção. O D2 é simplesmente para vocês dizerem como que o consumo consciente vai mudar esse cenário. Não é para você mandar a pessoa adotar um consumo consciente. Toda e qualquer ação, todo e qualquer conselho tem que estar na proposta de intervenção, não é no D2, muito menos no D1. Vou mostrar aqui para vocês o que é uma intervenção no D2. É esse tema aqui, é esse tema aqui mesmo. Não, mentira, é outro tema. É um tema sobre o perdão. O que a pessoa trouxe? É um tema real e ideal. Se vocês quiserem até fazer, está lá na plataforma, é o tema do perdão. É igual a esse, real e ideal. O D1, a gente vai falar da... Não, mentira, é da esperança. Não é do perdão, não, é da esperança, desculpe. No D1, a gente vai falar da incerteza e do pessimismo. A pessoa botou certo. A incerteza e o pessimismo permeiam a contemporaneidade. Óbvio que ela precisava performar mais um pouquinho. E ela fez certinho, ó. O sociólogo Bauman, em seu conceito de modernidade líquida, descreve a sociedade contemporânea como marcada pela incerteza e pela instabilidade, em que tudo é transitório e efêmero, o que gera uma segurança constante que alimenta o pessimismo em relação ao futuro. As causas, isso ocorre na contemporaneidade devido à crise enfrentada pela sociedade, que reverberam. Tal dinâmica corrosiva é manifestada em uma sociedade anestesiada pelo esvaziamento da esperança, fruto do imediatismo. Essa pessoa aqui, ela tinha muita dificuldade para poder organizar as ideias. Funcionou para ela. O que faltou aqui no negócio dela? Ela se estendeu demais, na hora que ela fez digitado, ela se estendeu demais em algumas explicações, tipo Bauman, tá? Ela poderia ter enxugado mais, ela esqueceu o período conclusivo. Só por isso ela não foi melhor aqui nesse D1 dela. O D1 dela não tem uma marca. Faltou o período conclusivo com a consequência, que compromete o bem-estar individual e coletivo. Aqui no D2, ela não botou o tópico frasal. Ó. Cadê o tópico frasal? Que seria o consumo consciente. A esperança é capaz de modificar esse cenário. É igual ao nosso. O consumo consciente possui potencial para mudar esse preocupante cenário. Alguma coisa assim. A gente não vai falar, o consumo consciente acaba com os modismos. Nem a gente vai falar, o consumo consciente traz, sei lá, equilíbrio. Não é isso que está lá na tese de vocês. A tese de vocês só está pedindo a urgência do consumo consciente. Então, a gente vai falar que o consumo consciente pode mudar aquele cenário lá do D1. Ele pode modificar.
Ela começou certo. O escritor Victor Hugo acreditava que mesmo as noites mais escuras terminam com o nascer do sol. Esse pensamento seja uma reflexão. A esperança é o amanhecer... Isso aqui é coringa, viu? O amanhecer que surge após a incerteza e o pessimismo, renovando perspectivas e forças e reverberando no cultivo de virtudes como resiliência e paciência essenciais no contexto social. Isso aqui está certo. O que ela tinha que dizer? Que aí eu vou trazer, antes de chegar aqui, eu vou mostrar para vocês aqui como seria. Deixa eu pegar já prontinho. Aqui, ó. D2 é o ideal, necessidade de solução, consumo consciente. Então, o D2 de vocês, lembram que aqui a gente fez causa, como se manifesta, grupo afetado, exemplo, consequências e repertório. A gente fez isso aqui, vou até deixar marcadinho, a gente fez isso aqui no D1. No D2, as perguntas que a gente faz são um pouquinho diferentes. Vou até copiar aqui. Em vez de causas, que é uma coisa mais negativa, a gente tem virtudes ou habilidades, a depender do tema, desenvolvidas. Ou seja, quando a gente assume essa postura de consumir conscientemente, o que isso desperta na gente? Quando a gente vira a chave, não, eu vou consumir conscientemente, eu vou parar de comprar Labubu. O que acontece? O que isso daí vai desenvolver na gente? Autonomia, disciplina, responsabilidade, senso crítico. Então, a primeira coisa que a gente coloca, quando a gente vai fazer um desenvolvimento positivo, é o que aquela postura, ou o que aquela virtude, no caso do outro, da esperança, o que elas desenvolvem na gente. Porque é a partir daí que vocês vão para a argumentação. A gente continua com como se manifesta, mas antes tem um aqui. O que se aprende? Esse daqui, lembrando que esse aqui é um desenvolvimento positivo. Quando a gente começa a consumir de forma consciente, o que a gente aprende com isso? Qual é a lição que a gente tira? Nossa, eu vou ter mais crítica, eu vou começar a olhar o preço dos produtos, eu vou avaliar a durabilidade deles, se isso aqui tem utilidade, vou me perguntar, me questionar, eu estou comprando isso daqui porque eu quero, eu estou comprando isso daqui porque eu preciso, ou eu estou comprando isso daqui só porque todo mundo tem. Então, isso daí, o que você aprende com isso? A gente aprende, sei lá, que o consumo não precisa negar uma estética, não precisa disso, que o consumo não precisa negar seu desejo, mas ele pode ressignificar. Tipo assim, eu não preciso ter o Labubu, mas de repente eu posso pegar um outro objeto que seja um objeto emocional. Eu acho que, por exemplo, se vocês gostarem de mim, obviamente, né? Se eu comprar um Labubu e der para vocês, como, sei lá, um símbolo de sorte para vocês levarem para a prova, aquele Labubu vai passar a ter um significado. Eu acho, né? Vai passar a ter um significado, tipo assim, vai ser uma lembrança, tal, de alguém que deu aquilo ali para vocês. Mas vocês comprarem aquilo só porque todo mundo está usando e sabendo que aquilo ali, aquela modinha ali vai acabar e que vocês vão gastar R$1.000 para comprar um negócio desse, aquilo dali vai ser uma compra por impulso, vai ser uma compra sem necessidade, vai ser uma compra única e exclusivamente para satisfazer um desejo efêmero e para gerar um conforto que é, tipo assim, é meio que um conforto temporário. Todo mundo gosta quando quer muito uma coisa, na hora que você compra, você fica todo feliz. Nossa, meu Deus do céu, comprei o tênis que eu queria, comprei a brusinha que eu queria, comprei a roupa que eu queria, mas se aquele negócio for caro, logo depois vem o arrependimento, vem a conta do cartão, vem tudo isso. Então, o que a gente aprende com isso? A gente aprende que o consumo não precisa ser só a estética, que o consumo
Tipo assim, a gente pode ressignificar nosso desejo e encontrar um apego emocional e outras coisas. Eu tenho uma correntinha aqui que eu não tiro, e foi que meu marido me deu quando eu fiquei grávida. Tinha meu filho assim, que a gente descobriu que era menino, aí ele pegou e me deu essa corrente aqui com a medalhinha. Eu não tiro para absolutamente nada. Eu posso estar com qualquer roupa. Tipo, ela é de ouro branco, então ela é mais branquinha. Eu boto colar dourado, boto tudo, eu vou para todo lugar. Eu não tiro a corrente. Eu não tiro. Tem isso e tem uma outra pulseirinha minha, que eu tô tendo que tirar porque eu tô botando um negócio aqui, que era de minha irmã, que faleceu, e que eu uso a pulseira. Eu não uso porque ela é bonita, porque ela é isso, porque ela é aquilo. Não, eu uso porque é uma lembrança de minha irmã. Isso daí é você ressignificar o consumo. Então, é o que você aprende. Você aprende a aproveitar melhor suas roupas. Você aprende a, sei lá, antes de ir para uma festa, alguma coisa, você ir lá no armário. Eu sei que é difícil para as mulheres, principalmente, que a gente acha que já usou todas as roupas, que já enjoou. Mas a gente vai lá. Eu acho chique quem repete roupa. Eu adoro, inclusive, a esposa do príncipe William, Kate, né? Que ela repete um monte de roupa. Eu acho isso o máximo. Eu acho isso o máximo. Sigo no Instagram, Closet da Tia Celina, de Vale Tudo. Se alguém aí assiste Vale Tudo, me fala que eu coloco no grupo. Porque eu tenho um grupo que é quem matou a Odete Reutemann. Então, se alguém assiste, me fala que eu já incluo no grupo. Mas, tipo assim... Véi, eu quero esse grupo. Vou botar. Porque a gente estava discutindo. Eu tenho minhas teorias. Eu acho que a Odete não morreu. Eu acho que ela não morreu. Sério? Sério? Eu acho que ela está viva. Não, não. Eu Não, acho que eu acho que Consuelo e Freitas ajudaram ela. eu Você acho acha que Freitas, se ela tivesse, Freitas ajudaria. Eu acho que foi Freitas que deu tiro também, porque tem um gritinho, depois tem um... Então, eu acho que foi Freitas. Ai, não sei. Eu acho que foi Eu acho que eu Freitas. pensei, Freitas e chamando Consuelo. Não sei. Tem umas coisas na internet que estão dizendo que viram aquela velhinha, né? Aquela... Easy. Como é o nome dela? Nice, sei lá. Mas a minha teoria é que ela combinou aquilo dali com Freitas e com Consuelo muito grata a ela. Os dois montaram tudo, Consuelo, inclusive, armou o velório dela, e aí Freitas é que foi lá, ele que atirou nela, ela estava com colete à prova de balas, e o outro envolvido, o delegado, já que fala, ligou para o secretário, não sei o que, já mostra a influência de Odete, né? E a mulher que ficou presa no elevador com o Olavinho, que eu adoro, com o Olavinho, para mim, foi a mãe de Freitas. Ele não comprou um apartamento para a mãezinha dele, tal, de frente para a praia, essas coisas. É um edifício que fica ali, né? Em Copacabana, tal. Poderia muito bem ser. Eles que era uma senhora que pesava uns 120 quilos. Não podia ser Nice, porque Nice é toda magrinha, né? Deve pesar, sei lá, 10 quilos. Mas eu tenho essa teoria, que Odete está viva, e ela fez essa coisa toda para se vingar de Marco Aurélio, porque na outra novela, Marco Aurélio saiu dando uma banana para o Brasil. Essa novela diz seria um idiota. Você viu o cara que rouba como o quê? Que picaixadores, tem tudo, sai impune. Ela é muito politicamente correta. Então, ou a Odete está viva, ou ela, sei lá, ou então foi Marco Aurélio mesmo, matou. Não sei. Eu estava desconfiada antes de ver as coisas, eu achei que era o namorado de Celina, que era aquele Esteban, era na outra novela, a personagem que matou, que foi Leila, era uma apagada. Era totalmente apagada. César não tem coragem. César não tem coragem. Ele é tapado. O outro César teria, esse não. Então, eu ficaria entre Marco Aurélio, Freitas, tal, não sei, mas eu ainda vou no que ela está viva, que ela enganou todo mundo. Ou então aquele ex-namorado dela, Walter. Pode ter ficado puto, ter voltado de São Paulo, ter matado. Não sei. Mas acho que a Odete era esperta, ela sabia que todo mundo queria matar ela. Então, outro que pode ter morrido, que podia estar no caixão no lugar dela, era aquele cara que a gente ficou no ar sem saber o que ela fez com o cara, né? Que o cara não conseguiu matar a Fátima, foi lá no quarto dela e depois sumiu. E se mataram ele? Ela matou ele mesmo. E ele que foi no caixão. Armado com aquele cara, que foi enterrado no lugar dela. Eu tenho minhas teorias, mas voltamos. Se eu começar a falar de Vale Tudo aqui, não vai ter aula hoje. Então, vou te botar, viu, Alana, no grupo.
Tem pouca gente, o pessoal não fala, desanimado. Só quem fala é maluco e não tá nem aqui hoje. Um dia a Malu vem, no outro dia o namorado dela vem. Nunca tem um encontro dos dois. A gente tem a gente tem que fazer esse casamento. Quem é do semestre passado sabe o que é que eu tô falando. Namorado não, futuro namorado, né? Quando entrar na Baiana. Pois é. Mas quando um vem, o outro não vem. E hoje não vieram os dois. Espero que estejam juntos, né? Sim, voltando, galera. Então, a gente tem o que se aprende e vem o como se manifesta. Que aí, isso aqui só some do outro. Muda só essa parte, ó. Que em vez de causa, a gente tem virtudes. E em vez de grupo afetado, a gente tem o que se aprende. O resto é igual. Esse tipo de montagem, essas perguntinhas aqui, são para temas, ou para temas não, para argumentos positivos. Se vocês tiverem a importância de alguma coisa, coloquem assim. Quais são as palavras, vou botar aqui bem grande, palavras proibidas, cadê o vermelho? Palavras proibidas em temas positivos. Palavras proibidas em argumentação positiva. A primeira de todas. Deve. Ah, o indivíduo deve. A gente botou deve e virou proposta de intervenção. E porque vocês botam deve, ainda jogam um por meio. Então, deve, não pode. Outra, precisa, necessita e afins. É importante que o indivíduo... Não é importante nada, vocês estão criando proposta de intervenção. Ou então, cabe ao indivíduo... A tua mãozinha. A gente vai ver hoje, conclusão. A gente vai ver hoje a conclusão. Justamente por isso que eu parei na aula passada para explicar direitinho isso daí para vocês. A conclusão, o que é que eu recomendo? Se o tema tiver um problema, tragam a proposta de intervenção, porque a proposta de intervenção vocês já conhecem, vocês já dominam por causa do Enem. Claro que não vai ser uma proposta de intervenção, se no D1 a gente não falou do governo, então não cabe. Nesse D1, nessa proposta de intervenção aqui, o agente seria o quê? Na minha concepção, ou o próprio indivíduo, que toma vergonha e para de comprar labubu, ou as mídias. Mas, com certeza, não o governo, porque a gente nem culpou o governo. Deixa o governo para o Enem. Ou se for algum texto, sei lá, de repente, um tema sobre o SUS, alguma coisa assim, que a gente traria o Ministério da Saúde. Mas se não foi isso, gente, é indivíduo, a mídia, a sociedade, todos esses podem ser agentes. Eu acho mais fácil sempre trazer a proposta de intervenção. Mas tem textos que não têm uma problemática, que foram os primeiros que eu passei para vocês. Alteridade, felicidade, eles são todos positivos. Não cabe botar ali uma proposta de intervenção, porque vai ser o que? O governo vai fazer as pessoas terem fé, o governo vai fazer as pessoas serem felizes. Então, não cabe, mas eu vou explicar as duas. A reflexiva é nesses casos, né, que é tudo positivo. Não tem uma fórmula, já desanimo vocês. Não tem uma fórmula, mas tem vocês fazerem uma síntese. Tem gente que ama, que aprende a fazer, se encontra na reflexiva. Mas eu gosto da coisa mais organizadinha. Eu prefiro sempre a interventiva. Mas se tiver tudo positivo, a reflexiva é melhor. Eu vi nessa do imediatismo, como ele não pediu proposta de intervenção, eu vi muita gente trazendo a reflexiva e umas reflexivas legais na última prova da Baiana. Eu vi algumas reflexivas bem legais, mas é isso. Eu vou chegar lá, Luna. Então, voltando aqui, como se manifesta? Ou seja, como é que a gente percebe na sociedade, como que a gente percebe que as pessoas estão adotando um, tipo assim, um perfil mais consciente.
Primeira coisa, aquela pessoa avalia a necessidade real daquele produto. Checa a durabilidade, busca alternativas sustentáveis. Um exemplo, iniciativa de moda sustentável na Amazônia. Economia circular. Economia circular é o quê? É aquela que ressignifica objetos para evitar desperdício. Traduzindo, são os brechós. É o site Enjoei. Se alguém aqui já comprou no Enjoei, é muito bom. Minha filha virou a louca dos brechós lá em São Paulo. Depois que ela foi em São Paulo, ela se encontrou. E tem uns brechós, inclusive, que são de quem gosta, né? De roupas chiques, e sapatos chiques, bolsas chiques, tem um que chama etiqueta única. Não, tudo bem, né? Ela é baratinho, o negócio vende por 17 mil, ali tá por 5, então tá num precinho excelente, mas tem quem goste, né? Disso daí. Mas para quem gosta, ainda assim, é uma forma de vocês adquirirem produtos de qualidade. Eu estava vendo, por sinal, no Instagram do Closet da Tia Celina. Eu sigo o Closet da Celina. Exatamente, 5 mil. No Closet da Tia Celina. Eu adoro as roupas de Tia Celina. Eu acho lindo. Fiquei apaixonada pelo tênis dela, que ela correu atrás da maionese. Mas esse tênis só vende no eBay. Só vende no eBay e de segunda mão, aí, ó, no leilão. Mas caríssimo. Cara, isso tinha lá 700 e tantos mais impostos. Eu falei, aonde que eu vou querer esse tênis? Nem a pau. Vou ver na Shopee se tem falseta para poder levar, porque eu não vou comprar isso aí, não. Aí, tipo assim, aí aparecem as roupas dela, o povo fica perguntando, essa daí é de onde, não sei o que, tal. Aí a mulher fala, gente, isso daqui é da Servo da Globo. Essa foi de brechó, essa foi de brechó. E, gente, a tia Celina, chiquetésima. E tia Celina compra em brechó. É chique ser economia consciente. Outro exemplo é a tendência minimalista. É um movimento que defende ter menos, viver mais. Onde que a gente vê muito isso? A gente vê a expressão chamada armário cápsula. Isso daí serve para os meninos, viu, Diego? Armário cápsula, que é aquele armário que você... Eu acho meio monocromático, né? Meio, tipo assim, sem cor. Mas é vocês terem roupas que combinam com tudo. Tipo assim, o armário do meu filho é praticamente blusa preta para um lado, branca para o outro. Aí tem uma gaveta que tem umas coloridinhas, assim, uma ou outra coloridinha. Armário cápsula, porque ele é pequenininho, você pode colocar poucas peças de roupa, entendeu? Você pode botar poucas peças de roupa. Você não precisa ter, porque mulher que precisa disso, né? Mulher tem que ter cropped de todas as cores, calça, tal. É mulher mais difícil de ter armário cápsula. Mas homens, se você tiver uma calça preta, na verdade, vocês só usam calça preta e blusa preta, né? Então, vocês podem ter uma calça preta só e blusas pretas de várias. Uma com um boyzinho aqui, a outra com aquele negocinho, né? Como é que tem? Da reserva, não sei o que, tal, só muda isso. Aí minha filha estava falando com o namorado, do namorado dela, que ele sempre comprou na Hering. Agora está morando em São Paulo, se encontrou no Brás. Ele, meu Deus, como é que eu gastei tanto dinheiro com roupa? Eu só vou no Brás agora. E aí, tipo assim, ele é produtor musical, então toda hora ele tem que estar em alguma festa, não sei o quê. Por sinal, ontem ele estava, minha filha mandou uma foto, ele estava numa festa da Tomorrowland lá. A minha filha, meu Deus, estou me achando aqui na festa da Tomorrowland. E ela falando, né, com minha roupa de brechó. A galera toda dos DJs, e ela lá com a roupa dela de brechó. Mas o namorado dela, ela abriu o armário, ela falou, Marquinhos, meu Deus, você só tem blusa preta. Ela, não, essa daqui é da Hering, algodão, não sei o quê, essa daqui é de malha normal para usar, mas no final das contas eram todos iguais. Mas ainda assim, era um armário cápsula. Isso daí vem do minimalismo, que é uma forma de consumo consciente. Você tem poucas roupas. Por exemplo, você tem os meninos, todos vocês, tenho certeza que tem uma bermuda caqui. Aquela bermuda marronzinha, clarinha e tal. E vocês usam essa bermuda com a blusa preta. Então, para que mais se vocês só vão usar aquela roupa para se sentirem incluídos? Então, o homem tem armário cápsula. Tem, inclusive, um site que te ajuda a montar um armário cápsula. Eu descobri isso daqui. Descobri foi coisa. Fazendo esse tema. Aqui, ó. Meninos, prestem atenção. Vou mandar o link aqui para vocês se interessarem. Como montar seu armário cápsula. Ó. O que é e como montar. Ó que legal. Tudo. Que isso? Aqui as coloridinhas, os sapatos e as calças. Pronto.
Vocês só precisam disso. Aí tem aqui o conceito. Um armário cápsula, aí, Diego, você queria saber sobre o armário cápsula, consiste em aproveitar ao máximo cada roupa que você tem. Se você usa apenas 20% do seu guarda-roupa, por que não ter um armário 80% menor? Para que o armário cápsula funcione, você deve apostar em um número reduzido de peças. Isso aqui é um movimento minimalista e isso é consumo consciente. Infelizmente, nós mulheres ainda não estamos preparadas. Botei aqui o link, viu, meninos? Nós mulheres não estamos ainda preparadas para aderir a isso. Eu acho que é intrínseco a mulher ser consumista, é intrínseco. Mas, quando vocês chegarem na minha idade, vocês vão ficar um pouco menos consumistas, mas ainda assim consumistas. O que vai mudar é o foco. Hoje eu continuo consumista, mas eu compro coisa para meus filhos, para meus cachorros. Antes não, eu comprava para mim. Então, por que eu coloquei essas palavrinhas aqui? Justamente para não dar aquele tom interventivo, que os homens devem fazer armário cápsula. Não é isso. Vou botar os argumentos aqui e vou construir para vocês verem. Vou botar também as palavras que podem ser usadas. Aqui, ó. Trocar por permite, propicia, propicia, suscita, contribui para, é capaz de, desenvolve, atua como, impulsiona, sei lá, mas que não seja essas aí de conselhos. Então, não quero mais ver ninguém fazendo tom interventivo no D2 positivo, certo? Só para constar. Então, virtudes e habilidades desenvolvidas. Criticidade. Eita. Oh, meu Deus. Criticidade, que mais é? Responsabilidade. Autonomia. Essas são as virtudes, são as qualidades. É coisa assim, é uma qualidade, uma habilidade, não é para vocês ficarem desenvolvidos. A pessoa aprende a olhar o preço, não. É uma coisa rápida, até porque isso aí vai muito rápido na redação de vocês. Autonomia. O que se aprende? O que a gente aprende? Que lição a gente tira do consumo consciente? Quando a gente se torna um consumista consciente. Quer dizer, consumista consciente não tem, mas, enfim, quando a gente adota uma postura de comprador consciente. O que a gente aprende? A gente aprende que o consumo não precisa negar a estética, e sim ressignificá-la. A estética ou desejo. A primeira coisa que veio na minha cabeça, se vocês tiverem alguma outra lição, algum outro aprendizado, vocês trazem. Isso é bem besta. Vocês vão ver que isso aqui entra de uma forma bem simples. Como se manifesta? Avaliar a necessidade. Lembrando que isso aqui não é para copiar e colar e sair só listando. Isso aqui, essas ideias todas vão ser ligadas, vão ser relacionadas. Avaliar a real necessidade do item, checar durabilidade e custo-benefício. Porque, tipo, eu estou com o Labubu na mão, por que eu quero um Labubu? Vou fazer o quê para ele? Essa partezinha aqui, isso aqui, já era para a gente aprender desde criança, quando a gente ia na loja e na loja de brinquedos, geralmente via aquele brinquedo ali que a gente sabia que ia ficar guardado no armário. Porque criança só gosta da caixa, né? A gente via aquele brinquedo, mãe, compra para mim, compra para mim, compra para mim. E o famoso, depois a gente volta. Na volta a gente compra. Esse daí, na volta a gente compra, já é um indício de um consumo consciente. É um indício de um consumo consciente. Já é para a gente sair
e pensar se aquele produto a gente realmente quer, se a gente realmente precisa daquilo. Então, esse raciocínio. A gente vai lá na loja, tá ali, não, eu tô com dinheiro, eu vou comprar. Isso daí é recém-formado de medicina. Não, eu tô com dinheiro, eu vou comprar. Aí dá não sei quantos plantões, se mata, se... Lembra aquela escultura que eu mostrei para vocês, Can't Help Myself? Se autoexploram e aí, puf, ganham dinheiro. Aí vão lá na concessionária, aí vão para comprar um carrinho simples. Por que você não leva isso? Vocês pararam para ver, a maioria dos recém-formados de medicina, que dão plantão, não os que estão estudando na residência, porque esses estão descabelados, mas os que dão plantão, a maioria sai e compra aquele jipinho, Renegade. É Renegade? Acho que é Renegade. A maioria tem isso daí, se vocês olharem. Quando entra, eu sei o caso de quem entra na Baiana e de quem sai na Baiana. Entra com HB20, ou preto ou branco, nem sei se ainda é isso, e sai com Renegade. Essas compras, geralmente, são compras por impulso. Eu tenho dinheiro, eu vou comprar. E aí, compro. E fica a dívida lá. Ainda compro, divide em 12 vezes no cartão. Vou comprar meu Labubu. Pô, fica barato. Fica menos de 100 reais por mês. Mas não é só uma, é várias. Então, assim, até o preço tem que ser checado. A pessoa tem que sair da loja, sair de junto do vício, se afastar daquele objeto de desejo, vai puxando ele dali, parece um imã, né? Vai puxando, tem que sair de perto, raciocinar, refletir, e aí checar o custo-benefício e até buscar alternativas sustentáveis. Eu estou ficando sustentável, eu comprei um sabão em pó não, que não é em pó, sabão líquido de lavar roupa vegano. Então, feito só com coisas naturais. Parei de usar aqueles negócios de tirar limo, não sei o que tal, só uso vinagre branco sem álcool. Então, vão atrás também disso daí, buscar alternativas sustentáveis. Mas também é só o que eu faço, viu? Eu não sou muito de meio ambiente, não. Todos vocês viram que eu nem dei nenhum tema de meio ambiente. Já teve, espero que não tenha mais. Exemplos. Eu vou botar um exemplo simples aqui, que tem em todos os lugares, que todo mundo conhece, são copos reutilizáveis. Mas também não precisa ser um copo Stanley, porque aí também, lá no Ponto Med não tem mais copo plástico para a gente beber água. Aí aparece todo mundo com um Stanley, eu tenho. Aparece todo mundo com esse copão, o copo de esporte emocional. Foi meu marido que me deu, viu? Não fui eu que comprei, não, porque eu não gosto dessas coisas. Mas aí todo mundo aparece com o mesmo copo. Ou é a garrafa Paco, ou esse copo. Não é sobre isso. Lá no meu trabalho, inclusive, se a gente esquece nossa caneca, fica sem beber água, porque não tem mais copo descartável. Aí eles deram uma canequinha pra gente, uma caneca normal dessas de louça mesmo, de cerâmica, que é pra gente beber água, aí tem que beber água, quem bebe café não bebe café, bebe água, bebe café, tudo naquela caneca, mas copinho descartável não tem mais. Então tem esses copos reutilizáveis. E embora sejam copos, esses aqui, térmicos, sejam copos um pouco mais caros, mas eles realmente duram e eles realmente fazem você evitar o uso de copinhos, porque, sei lá, o meu mesmo tem 1 litro. Isso daí, 1 litro, um copo de 200 ml, eu vou economizar 5 copinhos num negócio desse, 5 idas para poder pegar o copinho. Então, copos reutilizáveis, apesar de muitos serem hypados, ainda são uma alternativa sustentável. É isso, exatamente. Você adota uma caneca, né? E faz para não gastar com copo. É a melhor coisa. Você vai lá, pega a sua caneca. Agora, é melhor cada um levar a sua, né? Até para economizar. Então, copos reutilizáveis, minimalismo, que são os armários cápsulas. Eu quero ver muitos armários cápsulas nessa redação, viu? Minimalismo, que é aquele movimento que eu falei, né? Que defende que ter menos, viver mais. Feiras de trocas e brechós. Aí vocês escolhem. Economia circular. Economia circular, que nada mais é do que essas feiras e brechós. Moda sustentável da Amazônia. Na Amazônia tem essas iniciativas. Aqui em Salvador tem uma que eles estão ficando famosinhos.
meninos reis, não sei se vocês já ouviram. Tudo deles é sustentável, desses meninos reis. Eles já aproveitam muita coisa. Começaram lá no Pelourinho e já estavam na São Paulo Fashion Week. Então, tem as startups também, tem algumas startups tipo OLX, que entra nisso daqui, ó, feiras e brechós, mas o nome é Economia Circular. E elas começaram com startups e hoje são, assim, gigantes, que é a Enjoei e OLX. E aqui as consequências, que nesse caso aqui, enquanto no outro, já que a negativa é consequência negativa, aqui é consequências positivas. E que consequências positivas são essas aqui? Redução de impactos ambientais. Eu acho que essa é a principal. Mas imaginem, gente, daqui a um ano, os lixões estarão cheios de labubus. Cheios. Olha a poluição ambiental que vai ser aquele bando de pelo. Redução de impactos ambientais e do endividamento. Deixa eu ver o que mais. Que é isso daqui, né? E aí, o fortalecimento da saúde financeira também. Outra coisa também que vai trazer é a saúde emocional, na verdade, o equilíbrio emocional. Por que o equilíbrio emocional? Porque uma pessoa que não tem, que se interessa muito por isso, que não tem um labubu, que não tem, sei lá, e todos os amigos têm aquele, como é aquele, o Bob Goods, e aí essa pessoa fica se martirizando porque não tem, pô, todo mundo, aquele sentimento, né, o FOMO. Teve uma aluna minha que ela falou, Pro, eu sofro de FOMO crônico. Ela faz aula de sexta. E aí na sexta era uma aula dela 3h30. Ela chegou, mandou mensagem para mim. Pô, tive febre hoje, Pro, não fui nem para a escola, não sei o que tal, não vou conseguir fazer aula. Eu posso trocar, não sei o que, a gente pode fazer outro dia? Pode, tranquilo, não tem problema nenhum. Aí abro o meu Instagram de noite, a bonitinha estava no reggae pó de cana. Eu falei, ué, você melhorou rápido, hein? Não estava com febre, não sei o quê, morrendo, sentindo mal. Ela, ainda tô, Pro, mas o FOMO estava me consumindo. Aí ela foi para a festa. É exatamente sobre isso. E ela foi aqui, tipo assim, teve esse FOMO do Bob Good. Todas as amigas estavam pintando e ela estava se sentindo culpada de fora porque não estava pintando. Então, no momento que a gente faz essa escolha, que a gente fala, não quero mais Bob Good, não quero mais Labubu, não quero mais copo, nem nada, a gente está se livrando. Tipo assim, é como se a gente tivesse aprisionado. Tem, inclusive, um repertório que seria muito bom para o D1, que é aquele de... Fala que o homem nasce livre por todos os lados, encontra-se acorrentado. Como se a pessoa vivesse aprisionada naquilo, e no momento que ela olha assim para trás, meu Deus, eu estou idiota. Mas isso vem com a maturidade. Quando ela olha isso daí, ela vai dizer, meu Deus do céu, estou livre. Estou livre disso daí. Minha filha, meu Deus do céu, eu falo aqui meus filhos o tempo todo, mas é porque eu fico com saudade deles, então eu falo sempre. Mas, tipo assim, minha filha lá em São Paulo, ela é artista, ela é bailarina, né? Mas ela aqui em Salvador, se ela saísse com a roupa mais assim, que a galera artista usa, ela se incomodava um pouquinho, que eu olhava muito para ela, então ela andava muito, seguia muito assim a vibe do pessoal, aquelas mesmas roupinhas, né? Se todo mundo ia ligar, você arrumava com as amigas em casa, tal, e aí ia todas iguais. Ela disse lá em São Paulo, ela se sente mais livre porque ninguém tá nem aí para você. Então ela falou que lá, assim, tem pessoas, tem os artistas, tem os Mauricinhos, tem os Faria Limers, tem aqueles que, sei lá, que não tem estilo, que não tem nada, mas é muito mais diferente, as pessoas, que até, inclusive, sobre isso, nosso próximo tema, é o contraste, né? Que são aquelas pessoas que não estão nem aí para você. Você pode usar a mesma roupa todos os dias, você pode usar uma calça verde com a blusa amarela, que ninguém vai dizer que você é bolsonarista, enfim, se tivesse o jeito que você quer. Mais ou menos isso. Diga, Liz.
Oi, minha dúvida é a seguinte, é porque nesse tema o D1 seria mais a problematização e o D2 seria o positivo, né? Aí eu fico com medo de fazer um D2 muito positivo e, tipo assim, ficar muito positivo e com pouca argumentação. Aí eu queria saber, tipo assim, onde é que a gente pode encaixar a parte da argumentação? Tipo, em qual É desses isso que a gente vai ciclos fazer. aqui? É isso que a gente vai fazer aqui. Por isso que eu estou fazendo aqui o D1, todo mundo sabe problematizar. Vou deixando aqui um pouquinho e hoje eu vou, senão eu vou fazer o texto todo aqui para vocês, né? Mas o D2, eu já botei aqui, ó, palavras proibidas para ele não ficar uma proposta de intervenção e trocar por permite, propicia, suscita, contribui para, é capaz de, que são palavras que dão tom na argumentação, certo? Então, deixa eu voltar aqui para o Deixa eu voltar aqui para o texto. Deixa eu pegar um repertório. Vou pescar aqui de uma redação que fiz essa semana. Entendeu? Embaixo eu botei, inclusive, um monte de coisa crítica aqui. Ou Cíndia, Economia Solidária, defende a produção e consumo baseados na cooperação e sustentabilidade. Amartya Sen, que é um economista, que desenvolvimento, nesse livro aqui, Desenvolvimento como Liberdade, ele defende consumo consciente e fortalece a autonomia. Então, já tem aqui os repertórios. Como que a gente monta isso? Primeira coisa, tópico frasal, né? Esse daqui é uma continuação. Como é uma continuação, a gente não vai trazer um ademais, porque a gente está continuando. Um que eu uso sempre é, sei lá, diante desse preocupante cenário, deletério cenário, corrosivo cenário, diante desse inquietante cenário, desse cenário acéfalo não, acrítico, enfim, é uma continuação, certo? Eu vou colocar diante desse preocupante cenário, consumir com consciência é capaz de revertê-lo, ou então de amenizá-lo. Vou botar de amenizá-lo, porque reverter eu acho difícil. Amenizá-lo. Pronto. O que vocês não devem colocar aqui? Diante desse preocupante cenário, é importante consumir com consciência. Pronto, já trouxeram a intervenção. Não é isso. Então, a gente vai dizer que ele é capaz, que ele pode, que ele consegue, mas não que ele deve, ou então, diante desse preocupante cenário, as pessoas devem consumir consciência. A gente não está falando, lembre que o tema é importância. Importância. Se eu perguntar para vocês por que fazer aula com Caio Félix é importante, aula de física com Caio Félix é importante, o que vocês me diriam? Podem botar aqui. Por que fazer aula com Caio é importante? As caietes. Para aprender física, exatamente. E o que e para passar? Isso aí é a conclusão geral, né? Para passar, ok. E se eu te perguntasse aqui, por que fazer aula com Caio Félix? Por que fazer? Pode ligar o microfone aí, Alan. Por que fazer aula com Caio Félix? Faz você aprender física. Me fale digitando não, que senão eu não consigo ver esse negócio. Liga o microfone aí. Por que fazer aula com Caio Félix? Só para vocês perceberem o que é argumentação positiva. Por isso que eu estou trazendo uma coisa que pega todo mundo. Por que fazer aula com Caio Félix faz você aprender física? Cadê você, Lana? Liga o microfone. Liz, qualquer um, a gente... Pronto. Pronto. Por que fazer aula com Caio Félix faz você melhorar a escrita? Como? Eu falando? Aham. Fale com Eu suas acho que ele palavras. pega da base. Eu tô falando no normal. Mas assim, ele pega da base, ele ensina, tipo, matemática, que é uma coisa que física depende, entendeu? E ele também dá ele pega no nosso pé, assim, tipo, ele sabe as coisas que a gente precisa melhorar e ele fala pra gente, tipo, a verdade, entendeu? Sem ficar enrolando muito. Então, eu acho que isso é importante. Você percebeu o que, é que você falou? Caio faz Não. isso, Caio faz aquilo.
Então, tá. por que você chega na prova e fala, não, você tem que fazer, o aluno precisa fazer aula com o Caio, o aluno tem que fazer, o aluno deve fazer. Para que vocês falam isso? Se eu te perguntei como que a aula de Caio faz você passar, você me deu uma listinha de instruções. Que habilidades Caio desenvolve em vocês? Talvez ele desenvolva a criticidade, talvez ele desenvolva a disciplina para vocês estarem fazendo questão. A partir de que aprendizado? O aprendizado, se você não estudar, você não passa. Como se manifesta isso? Se manifesta nas suas notas aumentando. Então, a argumentação seria: as aulas de física com Caio desenvolvem no aluno a disciplina e a consciência a partir do pensamento de que, se ele não estudar, ele não passa. Essa mudança de mentalidade se manifesta na quantidade de acertos das questões e, consequentemente, nos resultados que começam a aparecer nas provas. Acabou. Para que vocês vão dizer? Percebeu a linha de raciocínio? Não é uma proposta de intervenção. Eu estou dando minha opinião. Claro que dentro dessa opinião vai ter a performance. A dúvida converte-se em sabedoria. O erro passa a ser apenas uma pedra que fica pelo caminho. Vai ter que ter essa performance. E é isso daí que vai dar autoria. Mas não é para vocês dizerem. Eu estou dizendo aqui por que isso daí é importante e não o que você deve fazer. Esse o que você deve fazer é lá na intervenção. Então, é daí que vem. Então, tipo assim, lá na intervenção, se a gente for relacionar com a aula de Caio, a gente vai dizer que, diante disso, é necessário que as pessoas, desde o mês de novembro, já busquem vaga nas aulas de Caio por meio de mensagens no WhatsApp, que ele vai demorar muito para responder, dando o nome tal, numa época em que o pessoal ainda não esteja pensando em vestibular. Então, tipo assim, na proposta, vocês vão trazer os conselhos. No D1 e no D2, vocês não vão trazer conselho nenhum. Vou botar aqui como seria. Então, diante desse preocupante cenário, consumir com consciência é capaz de amenizá-lo. Isso porque essa mudança de mentalidade desenvolve no sujeito, vou pegar aqui a criticidade e a responsabilidade no momento de adquirir algum item a partir, o aprendizado, a partir do reconhecimento não só do valor simbólico do produto, mas também, deixa eu ver, mas também da sua real utilidade, percebendo que o consumo não precisa. Estética ou desejo, e sim, caos. Pronto. Não trouxe nenhuma palavra de pode, nem de deve, nem de nada disso. Aqui eu tenho as causas, ou as causas não, desculpa. O que desenvolveu, eu posso botar em vez de desenvolve, suscita, ainda está sem a performance, eu vou performar. A criticidade e a responsabilidade no momento de adquirir algum item, então no momento da compra, tanto faz. A partir do reconhecimento, não só do valor simbólico do produto, mas também da sua real utilidade, percebendo que o consumo não precisa negar estética ou desejo, e sim ressignificá-los. Tal conduta é manifestada
na avaliação da durabilidade, valor e necessidade do produto, além. Eu ia botar aqui a coisa sustentável, mas acho que não vai entrar, não. É manifestada na avaliação da durabilidade, do valor e da necessidade do produto, bem como se ele é sustentável, bem como busca ativas sustentáveis. E aí a gente vem com o nosso repertório, ó. Vou botar a marcha assim. Essa dinâmica é abordada pelo economista indiano Amartya Sen em seu livro Desenvolvimento como Liberdade, no qual ele aponta que o consumo consciente fortalece a autonomia e a liberdade de escolhas reais, que podem ser, sei lá, obtidas, que podem ser. Me arranja a palavra aí. Que aqui eu quero entrar com os exemplos. É abordada pelo economista indiano Amartya Sen em seu livro Desenvolvimento como Liberdade, no qual ele aponta que o consumo consciente fortalece a autonomia e a liberdade de escolhas reais, que podem ser feitas, por exemplo, em brechós, em feiras de trocas e brechós, em que as peças passam por uma curadoria e são recicladas. Sim, pronto. Parei aqui. Exemplo, repertório, dessa forma. Consequência. Dessa forma, quando o consumo se torna consumo consciente, se torna a regra, os impactos ambientais e o endividamento se tornam exceções em um corpo social mais. Depois de 10 aulas no dia, isso foi o máximo que eu consegui performar aqui. Mas vocês pegaram a ideia, gente, disso daqui? Vocês têm alguma dúvida nisso? Vocês perceberam como é a argumentação mais positiva? Tem gente que quando aprende a fazer mesmo a positiva, hoje mesmo teve uma aluna que falou, não, mande positivo para mim, que eu amei escrever positivo. Amei, é bem melhor porque escrever sobre problemática.
E quando vocês trazem essas positivas aí, eu acho que por isso que a baiana tirou positivo, porque a baiana tinha tema de fé, esperança, perseverança e tal. Esses temas mais bonitos, vocês conseguem até ser mais poéticos nesses temas. Duas alunas minhas estavam me pedindo ajuda no discurso de formatura. Aí eu falei, não, o que tem que fazer é você. Eu disse, não, Ana, porque você é mais poética, não sei o quê. E eu gosto desse negócio. Eu sempre prefiro escrever positivo. Mas é um vício. Na hora que vocês começam a escrever, a pensar, a performar, botar aquelas frases de efeito, é bom até que vocês se apeguem a alguma expressão. Por exemplo, esse negócio da regra e da exceção é uma coisa que eu acho legal. Quando tal coisa se torna regra, em vez de dizer, dessa forma, o consumo consciente reduz impacto. Olha que coisa enfadonha. Vocês trazem de uma coisa mais dinâmica. Aqui também, essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha aqui, eu também posso trazer ela mais performática. Eu posso jogar uns adjetivos aí. Tem um monte de frasinha pronta aqui embaixo, ó. Cadê? Não, é para cima. Oxi, será que eu tirei? Não, tá aqui. Ele está sem... Deixa eu ver esse negócio desse... Ele estava aqui com as frasezinhas todas. Ele vê essa coisa feia das artes. Meu Deus, deixa eu botar um negócio aqui. Tinha um monte de frase aqui. Aqui, pronto. Isso aqui saiu. Aqui. Acho que quando eu botei esse negócio das artes, sumiu tudo. Ó. Isso aqui para o D1. Assim, enquanto houver um simulacro do consumismo, e aí vocês trazem, ó, fetichização, efemeridade. Aqui, ó, na vitrine digital, a identidade virou produto e o consumo performance. O efêmero dos modismos revela a solidez da alienação. O consumo deixou de saciar necessidades e passou a alimentar inseguranças. Isso aqui, ó, dá para trazer no D1. Isso porque o consumo deixou de saciar necessidades e passou a alimentar inseguranças a partir de um marketing viral nas redes sociais em que simples objetos são transformados em objetos de desejo. Dá até para trazer uma coisa aqui, ó, deixa eu ver se tem algum. Consumir para ser visto é um novo verbo da identidade a cada modismo, a urgência do consumo consciente. Aqui, ó. Isso aqui dá para a gente fechar com ele. Aqui no D1. É bom ter essas frasezinhas de efeito. Cadê, meu Deus? D1 não, desculpa, no D2. Então, aqui no finalzinho, ó. Dessa forma, quando o consumo consciente se torna regra, os impactos ambientais do endividamento se tornam exceções e um corpo social mais fortalecido financeiramente e emocionalmente. Afinal, a urgência do consumo consciente não é escolha, é sobrevivência coletiva. Essas frasinhas de efeito aqui, para terminar, são legais. Isso aqui vocês podem trazer com outra coisa, sei lá. Afinal, ter esperança não é escolha, é sobrevivência coletiva, sei lá, em meio à incerteza. Então, vocês pegarem isso daí e começarem a fazer esse joguinho de palavras. Ele não está performático aqui. Eu tentei botar assim da forma mais didática possível. Isso porque essa mudança de mentalidade suscita. Isso aqui, ó, são as habilidades desenvolvidas ou virtudes. Aqui é o aprendizado, o que a gente aprende. É uma liçãozinha mesmo que vocês vão trazer aqui, já que é positivo. Aqui é o como se manifesta, que é exatamente a ação concreta. Como é que aquilo ali se mostra na sociedade? Está ficando colorido. Aqui vocês podem trazer o exemplo, gente, vocês trazem do jeito que vocês quiserem, onde vocês quiserem. O repertório também, eu poderia ter trazido o repertório aqui, chamate assim, mas eu preferi trazer aqui. Mas aí é com vocês, não tem uma regra para isso daí, não. E para botar agora? Essa. Pronto. Está toda com cor de Bob Goods. E aqui a conclusão com as consequências. Veja que está tudo divididinho. Causas não. Habilidades e virtudes. O que se aprende,
como se manifesta, repertório, com exemplo aqui, poderia ser ao contrário também, e por alternativas sustentáveis, aí eu poderia até colocar aqui, que poderiam ser encontradas, por exemplo, em brechós e feiras de trocas, que passam por curadoria e tal. Eu poderia ter trazido aqui em cima e trazer a Amartya Sen para baixo. Eu trouxe aqui embaixo, porque eu também esqueci de botar o exemplo ali em cima. Mas tanto faz, certo? Agora a gente vem para a conclusão. Como é que eu trago, geralmente, a conclusão, seja de interventivo ou não? Primeiro de tudo, ela tem que ter 3 períodos. O primeiro, vocês sempre vão retomar a tese. Sempre. Portanto, retoma a tese. Depois, eu sempre coloco um conectivo de sequência. Nessa direção, eu boto nessa direção, nessa seara, nessa senda, o mais estranho que tiver, porque eu sei que eu não vou ter usado no meu texto. Seara, senda. Tem um que é legal, que eu vi recentemente numa reportagem, nesse tocante. Eu achei bem legal. Nesse tocante, é chique. Aqui, se for, vou até botar aqui, se for conclusão interventiva. Então, se for conclusão interventiva. O que eu vou trazer aqui? A gente, então, nessa direção, nesse tocante, sei lá, uma palavra performática é inescapável, maiúsculo, deixa eu ver o que mais, inescapável, maiúsculo, estou querendo botar uma barra. Basilar, tudo que lembra importante, mas que seja de efeito, que o agente promova, propicie, implemente, é ação concreta, viu, gente? Implemente, realize. Não, nem vou botar realize. Aí aqui vai ter ação concreta. Concreta que eu digo é que pode ser palpável. Vocês chegam muito no Enem, e eu vi isso na cartilha do Enem, eles vão ser mais rigorosos esse ano. Quem for fazer Enem até me fala, que eu fiz até um resuminho da cartilha. Aí depois eu vou botar lá na plataforma, na parte de cursos. Mas, tipo assim, aqui mesmo, vamos dizer que vocês iam trazer o governo aqui, o governo. É importante que o governo combata esse consumismo. Gente, combata consumismo é uma ação abstrata. Combate, ele vai pegar o quê? Sei lá, um martelo e vai combater? Não é assim. A gente tem que trazer uma ação concreta, que o governo implemente, promova projetos de combate ao consumismo, projetos de consumo sustentável, tem programas também. Então, seria implemente programas de consumo, programas de incentivo ao consumo sustentável. Então, tem que ser concreto, projeto, programa, que mais? Palestra, esse negócio, nem tragam. Tipo, palestra nas escolas sobre a importância do consumo sustentável. Se fizesse uma palestra para vocês, a importância de fazer aula de física, vocês iriam? Com certeza não, né? Vai ter uma palestra lá no Ponto Med sobre a importância de estudar para o vestibular de medicina. Vocês não iriam. Mas vocês iriam para uma palestra que fosse uma palestra que oriente, que ensine, que informe, ou seja, que traga alguma coisa para vocês, que incentive, ou sei lá, como estudar, oriente como estudar para o vestibular, como montar uma grade de estudos legal, como seguir uma rotina de estudos saudável. Isso daí é concretude. Isso daí é uma ação concreta, é uma ação que vai ter o efeito. Mas vocês irem para uma palestra, o tema é a importância da educação financeira. Eu fiz esses dias aqui com o pessoal do Enem. O tema foi
desafios para combater a insegurança financeira. Aí o pessoal vai. Logo, é basilar que o governo implemente palestras sobre a importância da educação financeira. Gente, isso não resolve. Palestras sobre a importância da educação financeira, aulas sobre a importância de alguma coisa, não resolve. Então, assim, essa ação concreta, ela tem que estar alinhada com a nossa discussão. Se a gente não trouxe governo lá no D1, não vai botar governo aqui, porque não tem nada a ver com a história. Não é o governo. A gente vai trazer, quem foi que a gente culpou lá no D1? Rede social. Então, a gente vai trazer aqui plataformas digitais, as próprias lojas, a mídia, o próprio consumidor adotar essa postura. Então, ação concreta. Eu vou botar aqui o que é ação. Ai, meu Deus, eu parei de... Vixe, eu fechei o negócio. Oh, Deus. Fechei, peraí, deixa eu abrir. Pronto. Vou fechar as janelas aqui, acabei fechando o negócio. Tá dando para ver? Oi, Diego, diga. Ô, Ana, se for ação concreta, tipo, uma intervenção concreta, eu posso citar o governo mesmo não tendo colocado no D1 e D2? Pode, né? Não. Não? Eu não trato. Você não perde na C5, você perde na C3. É falha de plano de texto, Diego. Como é que você vai trazer o governo para combater um problema se você não culpou ele por esse problema? Sim, entendi. E isso daí tem na cartilha do Enem. Você não perde na C5 porque você vai trazer um agente, de qualquer jeito. Mas você vai perder na C3 por uma quebra de plano de texto. Entendeu? Então, Entendi. quem foi que a gente culpou? Muitas vezes, nesse tipo de tema aqui, eu oriento vocês trazerem o quê? Vocês trazerem, sei lá, de repente, uma falta de educação, uma falha, uma lacuna educacional que seja voltada para a sustentabilidade, por exemplo, para ensinar um consumo crítico para as crianças desde cedo. Para quê? Para que você trazer como agente as escolas. É uma coisa estratégica, aí você segue. Teve até um tema que a gente fez, foi um dos primeiros, eu acho que foi da tolerância, não lembro, que lá colocava, né, falta de educação voltada para a diversidade. E lá na conclusão a gente puxava que as escolas deveriam incluir na grade disciplinas voltadas para a diversidade. Aí você fica alinhado. Nesse caso aqui, se você quiser culpar o governo, a gente volta lá para cima, para as redes sociais, e traz uma falta de regulação das propagandas, que são muitas vezes abusivas em relação ao consumo, que elas não são fiscalizadas, tal. A gente dá um jeito de colocar o governo ali, para poder puxar para cá, entendeu? Mas entendi. Eu não acho incoerente, entendeu? Trazer se você não culpou. Se a gente trouxe rede social lá, e a gente falar que não há muita regulação, que não há fiscalização por parte dos órgãos responsáveis sobre essas propagandas, cabe você botar o governo. Então, não foi esse problema aí que eu trouxe, que não tem regulação? Vamos trazer o governo para consertar. Mas se você não culpou ele, é falha de plano de texto. Você não perde na C5, mas você perde na C3, que é a mais difícil de todas. Se pegar, assim, a maioria das redações que tem 960, não é nem na C1, a maioria das vezes é na C3 mesmo que perde, que é o plano de texto. Porque todo mundo é governo, proposta de intervenção é só governo. Não é só governo. Antigamente, esse negócio de trazer só uma proposta detalhada veio em 2018, a mudança foi de 17 para 18. Antigamente, você tinha que trazer 3 agentes e 3 ações, não necessariamente detalhadas. Então, geralmente, era a sociedade... Eu acho que eu tenho uma redação aqui. Era a sociedade, a mídia... Era a sociedade, a mídia e o governo, se não me engano. Eu tenho a redação aqui. Cadê? Só para mostrar para vocês como era. Porque você precisava trazer 3 coisas. E essas coisas não necessariamente precisavam estar alinhadas ao que você falou lá. Você podia nem falar da sociedade,
podia não falar de nada disso, mas você tinha que trazer três ações. Deixa eu ver se eu acho. Ah, achei. A redação do meu filho aqui. Vocês vão ver com seus próprios olhos. Ele tirou 940 e ele trouxe na redação dele da mulher, aquela de violência contra a mulher, os dois termos encoxadores e apalpadores. Hoje ela é médica, uma pessoa que trouxe encoxadores e apalpadores, tirou 940 no Enem. Todos vocês têm esperança. Todos vocês. Tá aqui, ó. Enem, ó, André Luiz, Freire de Oliveira Júnior, tá tudo aqui. Aqui, ó, como era a conclusão. Deve-se, portanto, combater e erradicar a cegueira que atinge alguns brasileiros. Para tal, é imprescindível, ó, os aparelhos midiáticos criem propagandas e campanhas que incentivem as mulheres a intensificar o uso do poder de denúncia. Primeira coisa, aqui, ó, aparelhos midiáticos. Depois, além disso, é imperioso que o governo intervenha aumentando a fiscalização em praças de transportes públicos para que um maior número de segurança possa impedir a ação dos apalpadores e encoxadores. Por sua vez, a sociedade civil, veja que tem o governo tal, pode contribuir com conselhos e ajuda psicológica às mulheres que já foram violentadas, garantindo a visibilidade de seus problemas, como defenderia o ilustre profeta Maomé. Ou seja, ele retomou o repertório inicial. E detalhe, ele não trouxe encoxadores e apalpadores, não, ele trouxe 2 vezes aqui, ó. Abusam sexualmente de mulheres em locais públicos, os encoxadores e os apalpadores. Acho que ele só não tirou a boa nota por causa dos encoxadores e apalpadores. Mas, no caso dele aqui, ele trouxe esses 3 agentes e veja que estava alinhado, que ele falou dos encoxadores e apalpadores aqui no D2 dele, e aqui ele trouxe para o governo fiscalizar isso. Então, é isso aí, ele tem que estar alinhado, entendeu? O problema que você apresentou, a solução tem que resolver esse problema. E se esse problema faz parte do governo, se você culpou o governo, aí você traz o governo. Se você não culpou o governo, você pode até botar, ser uma solução plausível, mas vai ter uma falha de plano de texto ali. Só isso daí. Deu para tirar a dúvida, Diego? Vocês podem falar, viu, gente, se tiver alguma dúvida, tal. Eu não sou dona da verdade, não. Programas, projetos, campanhas. Oi, diga, Liz. Você falou da questão do agente ser as escolas. Não perderia ponto na C3 também, não? Porque, não, tipo, em cima, assim, no desenvolvimento, nos dois, não falou de, tipo, educação e tal. Eu não teria problema, não? Eu não ia colocar, não. Eu só dei um exemplo, mas eu não ia colocar as escolas, não. Entendi. E colocar a rede social mesmo. Ou então o próprio indivíduo, entendi. Entendeu? Aí foi o exemplo que eu falei, que, tipo assim, se eu tivesse colocado lá que de repente, sei lá, as escolas não ensinam o consumo consciente, eu puxaria as escolas. Mas eu não botei, então nem vou puxar as escolas. Eu acho que eu vou botar, de repente, até os próprios indivíduos, as próprias pessoas, entendeu? Porque é uma mudança de mentalidade que deve partir do ser humano, eu acho, né, pelo menos. Então, ação concreta, por meio. Esse por meio aqui, gente, pode ser por meio, jamais através, ou mediante. Quando vocês deixam isso daqui marcadinho, porque tem gente que muda a ordem, é inescapável que, com a finalidade de, por meio de tal coisa seja feita, vocês parecem que botam ao contrário. Quando vocês trazem nessa ordem, é um mimo para o corretor. Porque o corretor não tem que ficar procurando. Nossa, cadê? Ele fica doido procurando. Então, isso aqui é um carinho que vocês fazem com o corretor, quando vocês trazem na ordem. Tal coisa, por meio de... promova tal coisa, por meio de tal coisa. Não mude a ordem, fica muito mais alinhadinho, muito mais certinho. E isso daí poupa muito o trabalho do corretor, muito, muito mesmo. Vocês não têm noção de como o corretor quer pegar vocês e botar no colo. Então, mediante, aqui veio meio detalhado,
Parou aqui. E aqui, por fim, essas medidas têm eu sempre boto assim, nobre fito. Ou então não é para chegar a botar aqui a fim de. Faça certinho, trago aqui, separem, e aqui vem a finalidade. Eu até vou botar essas medidas, tem a finalidade, deixem claro a palavra, objetivo. Vocês não estão lá do lado do corretor para falar para eles. Às vezes trazem uma frase assim, não, mas é por isso aqui e tal. O texto de vocês tem que ser autônomo. Então, a gente não pode ficar pensando que o corretor vai entender aquilo ali, não. Então, tem que deixar claro, não pode deixar nada subentendido. Vocês não vão instalar do lado do corretor. Aqui é direto, não, esse aqui, deixa eu te explicar. No momento em que eu senti necessidade que o aluno me explicasse, aquilo ali não está claro. Então, essas medidas têm a finalidade, objetivo, intuito. Eu gosto de fito porque é pequenininho, não ocupa espaço. Fito de finalidade. E aqui a retomada de modo. Eu não sei se de modo, eu vou botar aqui finalidade. Depende muito. E aqui retoma o repertório inicial. A gente não botou. Então, ó, como que eu faria isso aqui? Portanto, o consumo consciente se faz relevante em meio a um diário social sustentável. Retomar mesmo por tendências visuais e de apego emocional. Retomei. Bora lá. Nessa direção é maiúsculo, que o indivíduo, vou trazer, não, eu vou botar o indivíduo primeiro aqui. O indivíduo promova uma reavaliação da sua dinâmica de compras ao meio, por meio por meio deixa eu ver, verificação do valor, durabilidade. Mesmo que a gente colocou ali. Valor, durabilidade, utilidade do produto, priorizando, deixa eu ver, priorizando o valor funcional, a euforia efêmera. Ainda coloco outra coisa aqui, ó, efêmera. Além disso, é essencial que as mídias, ainda trouxe duas aqui, ó, que as mídias promovam campanhas de consumo sustentável. Não precisa botar duas, não, viu, gente? Eu estou botando aqui só para trazer a mídia também. De consumo sustentável por meio de propagandas e postagens sobre o quadro de segunda
de segunda mão. Tendo em vista seu menor impacto ambiental. E aí, aqui, por fim, essas medidas de nobre título de em mais autêntico e responsável. Eu vou retomar a marcha assim. Aqui, ó, cadê? Vamos dizer que estivesse consagrando a lógica voltada. Não se escreveu o nome, a marcha. Sim. Seria isso aqui, gente. Tem agente, ação, meio. Lembrando que esse parágrafo inteiro aqui vale 2 pontos da nota de vocês. Então, ele tem que ser muito bem feito. Ele tem que ser muito bem feito. Se em vez de... Vocês têm alguma dúvida aqui? Se em vez da interventiva, eu for trazer... Eu não tenho receita para isso, mas se eu for trazer se for conclusão reflexiva. Geralmente a reflexiva é para temas todo positivo, e não tem, não tem um problema. Eu tenho uma aula gravada sobre isso, eu vou botar lá também. Aqui é a mesma coisa. Portanto, retoma a tese. Nessa direção, a gente não vai ter isso aqui. Ó. Geralmente é sobre virtudes, tal, essa virtude, essa habilidade. Deixa eu pegar um aqui. Acho que eu tenho essa aula de conclusão aqui, vou copiar para cá. Consigo. Aqui, ó. Eu vou botar isso aqui lá também. Pronto. Eu tenho essa aula todinha gravada. É a conclusão por síntese, tá vendo? Então, ó, seria o quê? Infere-se, portanto, não se usa mais diante disso, viu, gente? Na conclusão está na cartilha do Enem. Vou até botar nessa direção. Então, vamos lá. Retoma seus argumentos. Qual foi? Essa daqui toda positiva, ó. A importância da alteridade, tendo em vista o seu potencial para fomentar a empatia e para a superação de barreiras culturais, raciais e sociais. Isso aqui é toda positiva. Não cabe botar governo nem nada. Até porque ela não tem uma problemática. Tudo dela está positivo. Não é porque a gente está trazendo uma redação sobre alteridade que a gente precisa falar que não tem alteridade. Muita gente chegou nesse daí e trouxe a falta de consumo consciente no D1 e o consumo consciente no D2. Não é isso. O D1 é sobre modismos. Tem um aqui só para mostrar para vocês como a nota da pessoa baixou. Por conta disso daqui. Porque a pessoa falou de consumo... Ela falou de consumo inconsciente no D1. Aqui, ó. Esse mesmo tema, que a gente está logo em meio a um contexto dominado por modismos visuais e objetos de uso emocional, sabotando a reflexão das escolhas, é fulcrar a prática do consumo consciente. De fato, a lógica social vigente produz sujeitos consumidores inconsequentes. Já começou se distanciando aqui. Porque não é produz consumidores inconsequentes, ela é dominada. E aí ele começou a fugir. Esse comportamento decorre da onda crescente das tendências virais, que é o principal, que, somados à manifestação simbólica, desenvolve no indivíduo consumo exacerbado, imprudente, perverso,
ele fugiu completamente aqui. Então, tem um tema... Ele usou a lógica Enem. A importância de alguma coisa, você fala da falta de importância. Nesse caso, foi erro duplo, porque ele tangenciou. Então, se o tema é sobre alteridade, ele é todo positivo, alteridade para uma coisa, alteridade para outra. Isso fica bem claro lá. Só dando esse adendo aqui. Então, retoma a tese, é igualzinho. Infere-se, portanto, o valor da alteridade no fomento à empatia e à redução de barreiras sociais, culturais e raciais. Agora, aqui é que são elas. Eu tentei trazer essa síntese da mesma forma que eu ensino para o pessoal da FUVEST, das paulistas, tal, que são essas aqui mais reflexivas. Então, é cristalino o potencial dessa virtude, ou desse modelo educacional, ou dessa metodologia. Nesse caso, no caso da gente, é cristalino o potencial desse comportamento. Então, seria assim, ó. É cristalino o potencial. Depois eu vou botar lá na plataforma aquele material também. Desse comportamento. E a gente volta. Vamos aqui voltar para a alteridade. Dessa virtude que a gente está falando da alteridade. Para desenvolver no indivíduo a benevolência e a solicitude, o que, por meio do respeito, essa benevolência e essa solicitude foram consequências ou do D1 ou do D2. Então, o que eu recomendo? Vocês pegarem as partes boas. O que a gente pegou, o que a gente tem de parte boa aqui nesse daqui? Já que ele é positivo e negativo. A gente vai pegar daqui, ó. É cristalino o potencial desse comportamento para a preservação. A gente vai pegando parte do texto, não tem segredo. Preservação ambiental e para resgatar a saúde mental e financeira do indivíduo que estará as virtudes está mais responsável e autônomo nas suas escolhas. Voltando para de cá, ó. De modo a reduzir... Isso aqui é porque tinha os temperinhos lá, mas esse não tem, a gente inventa. Ó. Então, cadê? Mais responsável e autônomo nas suas escolhas, reconhecendo que itens como labubus e morangos do amor. Aí a gente vem com a reflexão. Não definem quem ele é, e sim curtam a sua autenticidade. Tudo que a gente discutiu. É uma coisa simples. E aqui, em vez de essas medidas, a gente vai colocar essa reflexãozinha aqui é que pega, porque é o fechamento, entendeu? Aqui é o fechamento. Então, por fim, é inescapável a... Deixa eu ver... É uma reflexão, gente. Deixa eu roubar uma frase aqui de cima, porque vocês têm que fechar com chave de ouro. Por isso que eu estou falando que não tem uma receita para isso aqui, ó. Por fim, aqui, uma frase de efeito. É inescapável que, na era da descartabilidade,
Pensar o duradouro é um ato de rebeldia. E aí, rompendo com a ideia, se vocês quiserem trazer alguma coisa negativa, de fulano de tal. Ou então, pensar duradouro é um ato de rebeldia que pode ser alcançado por meio da cadê? Do desenvolvimento como liberdade, como apontou sim, alguma coisa assim. Mas deu para tirar dúvida, gente, da conclusão. Eu tenho aula de conclusão gravada, vou botar lá na plataforma, no lugar que tem materiais complementares, eu vou botar tanto esse doczinho aqui de... Ai, meu Deus, eu estava fazendo no errado. Eu vou botar tanto esse docs de conclusão, como eu disse para vocês antes, quanto a aula que eu tenho gravada sobre isso daí, porque é uma aula só de conclusão. Tá bem ruinzinha, que eu não sou profissional. Tá bem ruinzinha a gravação, mas eu acho que dá para vocês pegarem ideia. Eu lembro que no dia eu estava com febre, doente, minha voz está rouca, tá horrível, mas a aula tá lá. E eu vou colocar lá na plataforma para vocês. Isso aqui é treino. Quanto mais vocês fazem, quanto mais vocês treinam essa conclusão, melhor ela vai ficando. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que vocês já vão para a prova com um esqueleto de vocês. Usem sempre os mesmos conectivos. O corretor só vai ver a prova de vocês uma vez. Por que eu estou falando isso? Porque quanto mais a gente escreve, mais a gente vai se apegando àquilo ali e a gente vai tendo o jogo de cintura para colocar. Então, aqui, em vez do portanto, eu posso colocar também, infere-se, portanto, evidencia-se, portanto, é notório, portanto. Posso botar uma outra também, posso começar com outro conectivo aqui, posso colocar, lá naquele negócio, naquele guia de maquiagem, tem um monte, que é diante de tudo que foi exposto, diante da tessitura exposta, tem essas coisas lá, diante do que foi esmiuçado, tem tudo isso lá. Agora, esses dois aqui do meio, usem um desses aqui, um por fim, ou um dessa maneira, os conectivos certos, sem tanta performance, porque vocês também vão ser avaliados por isso. Usem a performance, mas usem com equilíbrio. É isso que eu sempre falo. Performem, mas com equilíbrio, para não carregar muito texto e a gente tem que ficar com o dicionário do lado. Mas já tenho aquelas frasezinhas prontas, tipo a dessecção que eu coloquei ali, ela é bem legal. Essa aqui também, cadê? Eu botei uma de efeito, acho que aqui para cima. Aqui, ó. Tal coisa não é escolha, é sobrevivência coletiva. Tem um monte. Em todo teminha, se vocês olharem, eu até repito um pouquinho. Então, é legal que vocês peguem isso daí e já vão construindo o esqueleto de vocês. Tem um dos materiais também que eu coloquei lá. Eu não sei se vocês olham a parte de cursos. Eu tenho a impressão que o pessoal que não assiste aula não assiste nem gravada. Porque está no YouTube. Nesses materiais complementares aqui, eu botei esse aqui, o guia de maquiagem textual, que é aqueles que tem as palavras e tal. E eu estou sempre colocando mais coisas ali. Tem uns conectivos, tem esse aqui de repertório de baiana. Esse aqui é só de médicos para usar, é só de médico para usar como repertório e como exemplo. E esse daqui é um bando de repertóriozinho coringa, que eu botei para baiana. Isso aqui, ó. Já botei até o que vocês colocam, tá vendo? Aí tem aqui, tá bem assim, docs mesmo, eu botei do jeito que estava, até para não perder tempo. Virtudes e sentimentos, mas, mais uma vez, eu estou sempre alimentando lá. Quando for educação, quando for tecnologia, aí eu estou botando aqui meio ambiente e tal. Eu tenho vários desses. Esse aqui dos médicos, ele tá todo bonitinho, ele tá bem legal.
E são médicos para vocês usarem como exemplo, porque às vezes vocês têm dificuldade. Então, pega 1, 2 desses aí e fica com esses médicos. Eu gosto de Zilda Arnes e Júlia Rocha. Mas eu botei vários, assim, que eu pesquisei. Ó, saúde mental e subjetividade, espiritualidade e compaixão da Ana Cláudia Quintana Arantes, outros que eu gosto também. Estética, padrões de beleza e obsessão corporal. Médicos coringa para qualquer eixo temático. Inclusive, naquele de virtude, não sei o que tal, tem Zilda Arnes também. Zilda Arnes, que uma galera trouxe no negócio do papel do médico, do meio ambiente. Que Zilda, eu falei tanto isso aqui, que Zilda Arnes, na Pastoral da Criança, costumava fazer atividades em que colocava as crianças em contato com a natureza. Uma galerinha trouxe isso daí, Zilda Arnes, então ela vale muito. Alguém tem alguma dúvida? Ficou tranquilo para vocês hoje? Então, estão livres de mim por hoje. Deixa eu parar a gravação. Tentem fazer esses textos. Veja que eu fiz o D2. Tragam um D2 performático.